Oi, pessoal! Vamos então hoje falar um pouquinho sobre tipos de segmentação. Só que para a gente iniciar, vamos recordar um pouquinho quais são os tipos de ovos, pois as características que um ovo apresenta será de fundamental ajuda para identificarmos o tipo de segmentação. Então, recapitulando. Nós temos 4 tipos de ovos e o nome desse ovo será baseado quanto à distribuição de seu vitelo e quantidade. Temos aqui, portanto, o ovo do tipo isolécito ou oligolécito. Iso, pois o vitelo tem uma distribuição por igual, e oligo, pois a quantidade desse vitelo é muito pouca. Ovo típico para os equinodermos, anfioxos e mamíferos. Aqui nós temos o ovo do tipo heterolécito. Hétero significa diferente, lécito, vitelo. Observaram aqui que há uma distribuição diferenciada na quantidade de vitelo? E o núcleo também mudou a sua posição. Ele ficou agora para uma das extremidades do ovo, formando então agora 2 polos. O polo animal, onde nós temos a localização do núcleo do ovo, e o polo vegetativo ou vegetal, onde nós temos a distribuição do vitelo. Esse ovo é típico para os anfíbios. Aqui nós temos o ovo chamado de telolécito ou megalécito. São ovos que possuem uma região de vitelo repleta de nutrientes. E nós temos uma separação. Tá vendo? A região aqui, onde está o material genético, o polo animal, ele se separou totalmente do polo vegetativo. Esse ovo é típico para os peixes, para as aves e para os répteis. E por último, o ovo do tipo centrolécito, onde o vitelo se distribui ao redor do núcleo na região central do ovo. Ok? Então, vamos ver, conforme essa distribuição de vitelo, o que vai acontecer na primeira fase do desenvolvimento embrionário, que é a segmentação. Vamos lá. Então, olha só, todas essas segmentações que eu apresento para vocês, estão observando que a célula como um todo se divide? Pois bem, toda vez que o ovo, conforme ocorre a clivagem, se divide completamente, esse tipo de segmentação é chamada de holoblástica. Holos significa total, portanto, divisão total do ovo. Observasse aqui apenas o seguinte: conforme ocorrem as clivagens, a organização dos blastômeros pode se diferenciar. E esse é um dos critérios para a gente até então diferenciar os grupos animais que passam por esse tipo de segmentação holoblástica, também chamado de segmentação total do ovo, ok? Então, por exemplo, esse daqui é o que ocorre com os ovos dos equinodermos, as estrelas do mar. Os quinidários, ok? Que são as anêmonas, as águas-vivas, e também para os anfioxos. Este daqui é comum para os anelídeos, moluscos e plateumintos. E esse daqui para os tunicados, um grupo de cordados, também conhecido como urocordados. E esse aqui, com a segmentação rotacional, é o que ocorre com os nossos ovos, ovos de mamíferos e também para os nematódios. Então, relembrando, toda segmentação será chamada holoblástica quando todo o ovo se divide completamente. Já aqui, olha, nós temos a segmentação, outras segmentações. Essa daqui também é uma segmentação holoblástica. Só que olha o que aconteceu. Ocorrida a primeira, a segunda clivagem, nenhuma diferenciação. Mas após a terceira clivagem, observa-se uma diferença no tamanho das células. Como formam blastômeros com tamanhos diferenciados, os que são os menores são chamados de micrômeros e os maiores de macrômeros. Esse tipo de segmentação, que também é holoblástica, ela é conhecida como desigual. Por quê? Porque formam blastômeros com tamanhos diferenciados, mas continua sendo holoblástica, pois toda a célula ovo se divide, ok? E por último, a segmentação meroblástica. O que seria essa segmentação meroblástica? Somente a região do polo animal do ovo que irá se dividir. Então, vocês lembram quais eram os ovos que tinham apenas uma região bem separada do material nutritivo? Portanto, nós temos aqui a segmentação
que ocorre para os ovos do tipo telolécito ou megalécito, tá? E aqui para um grupo que são dos moluscos cefalópodes, lulas e polvos. Somente a região do polo animal que irá se dividir. A região posterior, que é o polo vegetativo, contendo o vitelo, não passa por segmentação, não passa por divisão. Por isso o nome meroblástica, ok? E por último, a segmentação, que também é meroblástica, só que superficial. O que vai acontecer? Lembram lá? Ovos típicos para os artrópodes. Aqui nós temos a localização do núcleo. Ele passa por sucessivas divisões, sucessivas clivagens. Mas logo essas células vão se organizar na região da superfície do ovo, deixando apenas o material nutritivo na região mediana. Por isso, são chamados de ovos com segmentação meroblástica superficial, pois a divisão das células ocorre na superfície do ovo. Bem, espero que vocês tenham entendido, tá? E caso tenha algum tipo de dúvida, deixa a perguntinha, as suas dúvidas lá, tão logo eu respondo, ok? Então, vamos recapitular. A segmentação será chamada de holoblástica se o ovo se divide totalmente. Ok? E se for meroblástica, pois apenas a região de material genético do ovo que passa por divisões. Bem, está aí, ok? Pessoal, bons estudos, dedicação total, ok? E sucesso no vestibular. Até mais!